pessoal? Já tinha algum tempo que eu não fazia nenhum tipo de postagem, né? Mas eu estava com muita saudade já de vocês e doida para conversar com vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a indenização. Pois é, a indenização dentro da responsabilidade civil. Como se quantifica, como que mede o valor dessa indenização? Pessoal, antes de a gente adentrar, quais são os artigos inerentes ao Código Civil a respeito da indenização? Eu preciso falar algumas coisas para vocês, tá? Tecer alguns comentários. Sempre é muito mais fácil a gente valorar o quanto de uma indenização por danos materiais, né? Porque é uma indenização que advém de uma relação patrimonial. É muito dificultoso a gente valorar a questão quanto do dano moral. Mas sempre que a gente estiver, seja diante do dano moral, bem como do dano material, nós precisamos averiguar determinadas situações para que a gente tenha uma indenização, ou seja, uma compensação ou um ressarcimento mais justo possível, aonde não haja o enriquecimento ilícito da parte. Então, pessoal, sempre nós precisamos verificar a extensão do dano, precisamos verificar a gravidade da culpa e também a condição econômica das partes. Não há possibilidade de arbitrar uma indenização aonde o autor causador do dano não tem a mínima condições de arcar com aquela indenização. É melhor se arbitrar um valor pequeno aonde o autor do evento danoso consiga quitar, consiga ressarcir, consiga compensar aquela vítima que teve o evento danoso face a ela, tá? Então, sempre lembrar, da mesma forma que lá no direito de família, nós temos o binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem dá, a gente poderia, de forma analógica, aplicar esse binômio aqui na indenização quando a gente precisa de verificar quais são as condições econômicas das partes, para que a gente possa tentar arbitrar uma indenização mais justa. Tá bom? Então, diante disso, a indenização, ela está prevista no artigo 944 do Código Civil. O que esse artigo expõe para a gente? Esse artigo fala que a indenização mede-se pela extensão do dano. Bom, a indenização mede-se pela extensão do dano. Nesse artigo, vigora o princípio do pagamento integral. Então, nós sabemos que é o ressarcimento quando nós estamos diante dos danos materiais e a compensação quando nós estamos diante dos danos, o quê? Morais. A aplicação desse princípio, tendendo a ser de forma absoluta, nós faremos essa aplicação nos danos materiais, porque é muito fácil, ou melhor dizendo, mais fácil, né? Calcular o valor dos danos materiais do que fazer o cálculo nos danos morais. Então, vamos supor que ele esteja em seu veículo automotor e ele invade a contramão, porque ele estava numa velocidade incompatível com a velocidade regular, com a velocidade permitida para aquele trajeto, e ele vem colidir com B, que estava em seu veículo, né? Fazendo, então, a aplicação da teoria da responsabilidade extracontratual, que está prevista no artigo 186 do Código Civil, que nós já conversamos sobre isso em outros vídeos anteriores, B, então, comprovando o nexo causal, comprovando o dano, comprovando a culpa do agente A, bem como a conduta do agente A, B, então, poderá pleitear os danos materiais face o autor A em virtude de sua conduta, tá? Qual seria, então, os danos materiais? Os danos materiais seriam os danos advindos daquela relação patrimonial. Quanto fica o conserto daquele veículo?
né? Então, diante de orçamentos trazidos ali pelas partes, em 3 mil, em 5 mil, em 10 mil, em 15 mil, ou seja, dessa forma vai ser arbitrado o valor dos danos materiais. Se houve algum prejuízo em relação à pessoa física do condutor B, em relação a tratamentos, isso também vai quantificar os danos materiais. Mas nós temos uma noção. Quanto ficou esse tratamento? R$1.000? Então, a soma do reparo do veículo, mais a soma do tratamento em relação à pessoa física de B, portanto, será o que será pleiteado de danos materiais. Então, se há possibilidade também de lucros cessantes, esses lucros cessantes vão ser cobrados aí. Então, esse princípio do pagamento integral, tá? Ele deve ser aplicado dentro dos danos materiais. Mas falar dessa aplicação desse princípio do pagamento integral já nos danos morais dificulta. Por que dificulta? Porque nós não sabemos ou não temos condições de mensurar um dano moral. Qual é o valor de uma ofensa a uma integridade física? Qual é o valor de uma ofensa de uma integridade psíquica? Qual é o valor de uma ofensa de uma integridade moral? É complicado. Então, como vai ter essa possibilidade do pagamento integral, tá? Então, a gente tenta buscar isso nos danos morais, mas é mais visível e de forma mais exata, com mais exatidão, a aplicação desse princípio nos danos materiais, tá bom? Pessoal, então, quando se fala que a indenização mede-se pela extensão do dano, nós precisamos verificar, então, essa extensão, a ocorrência da gravidade dos graus da culpa, bem como as condições econômicas das partes, para que a gente possa arbitrar, então, o valor da indenização. Esse mesmo artigo 944, parágrafo único, ele diz o seguinte: se houver desproporção entre o dano e a gravidade da culpa, poderá o juiz reduzir essa indenização de forma equitativa. Então, bom, o que é reduzir de forma equitativa? É reduzir pela metade. Então, veja, o juiz ele vai verificar o grau de culpa, a extensão do dano, as condições econômicas para tentar arbitrar o valor da indenização. Mas se ele não consegue chegar a esse consenso de arbitrar o valor, poderá reduzir a metade, verificando a desproporção entre o dano e o grau de culpa. É isso que prevê o artigo 944, parágrafo único pra gente. E aí eu preciso novamente tecer novos comentários. Vejam bem, quando se está falando que poderá reduzir a indenização de acordo com a desproporção entre o dano e o grau de culpa, nós estamos discutindo a culpa. Quando nós estamos fazendo a análise de culpa, nós fazemos a análise de culpa na teoria objetiva ou na teoria subjetiva? Isso mesmo, galera, na teoria subjetiva. Então, essa aplicação aonde que pode haver a análise da culpa e que pode haver a redução equitativa da indenização, isso somente pode acontecer na teoria o quê? Subjetiva. Não aplicando, então, esse parágrafo único do artigo 944 na teoria o quê? Objetiva. E por que a gente não pode fazer isso? Porque na teoria objetiva não há análise de culpa. Tá certo, pessoal? Então, veja só. Além disso, do artigo 944, nós temos o artigo 945, que trata da culpa concorrente, tá? A culpa concorrente, então, quando a vítima contribui de forma culposa para o evento danoso. Então, mais uma vez, se nós estamos agora, nesse momento aqui, nós não estamos mais fazendo a análise de culpa tão somente do agente causador do dano, que realizou a conduta omissiva ou comissiva, mas nesse momento também, nós estamos fazendo a análise de culpa da vítima. A vítima contribuiu para o evento danoso. E se a vítima contribui, se ela concorre para o evento danoso, qual é o valor dessa indenização? O juiz também deverá verificar
a extensão do dano, a gravidade da culpa, as condições econômicas das partes, para que ele possa fazer o quê? O arbitramento. Não conseguindo, ele deve reduzir de forma equitativa, então, aplicando então ali por analogia o parágrafo único do artigo 944. Então, da mesma forma, quando a gente aplica a culpa concorrente, a gente aplica a culpa concorrente dentro da teoria o quê? Subjetiva. Isso aí, galera. E dentro da teoria objetiva, não há possibilidade, porque não há possibilidade de discussão de culpa, seja do agente, bem como da vítima. Daniela, mas há alguma possibilidade de a gente analisar o grau de culpa da vítima dentro da teoria objetiva? Sim, pessoal, há. Quando nós estamos diante de um caso de excludente da responsabilidade civil, quando a culpa é exclusiva da vítima. A culpa sendo exclusiva da vítima, então, é um caso de excludente de responsabilidade civil, aonde o agente causador do dano será excluído de sua responsabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, o agente condutor A, trafegando em seu veículo numa avenida, numa velocidade compatível com a determinada pelo local, e de repente atravessa na sua frente um pedestre completamente sem noção, porque joga na frente do carro, porque ele queria cometer o suicídio. Veja que a culpa é exclusiva da vítima, afastando então a responsabilidade civil do agente causador do dano, que seria A. Nós temos isso muito, acontece nos trens férreos, aonde há o surf em cima desses trens férreos, né? Então veja, mesmo que nós estamos diante de uma teoria objetiva, aquele que se coloca em cima do trem e ali surfando é culpa exclusiva da vítima, tá? Então veja, pessoal, mais uma vez pra gente fechar esse vídeo aqui, tá? Vejam então, portanto, a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. Sempre nós temos que verificar extensão do dano, graus de culpa, e nós já fizemos um vídeo em relação aos graus de culpa. Lembra, a culpa é inversamente proporcional à questão da atenção que o agente deveria ter. A culpa pode ser leve, levíssima e grave. Então, se o grau de atenção, de habilidade do agente deveria ser o grau máximo de habilidade, e mesmo assim ele teve esse grau máximo de atenção, de habilidade, e mesmo assim ele fez o dano, inversamente proporcional, a sua culpa vai ser uma culpa levíssima. Se o grau de atenção, de habilidade dele era mínimo e ele realizou, então a sua culpa vai ser uma culpa grave. Então, essas análises de culpa, elas têm grande valia para o direito dentro da indenização, quando nós estamos aplicando a teoria subjetiva. Tá bom? Eu ainda vou continuar com os outros vídeos expondo a vocês algo mais sobre a indenização. Um forte abraço e continue me seguindo. Um super beijo, galera!